Estamos a falar de frota do cerco, sobretudo, que é uma frota que tem uma importância muito grande, um peso muito grande no conjunto da frota nacional, e aqui em Peniche, que é um dos maiores portos nacionais, e que está confrontado com um problema muito sério de rendimento. Não é? Impedida a pesca da sardinha, resta espécies como o carapau e a cavala, que estão com preços extremamente baixos. Aliás, viram o preço do cabaz, cerca de 22,5 kg, 25 kg, hoje a 6 euros, tem sido um pouco acima disso, mas de qualquer forma valores muito baixos, 10, 11 euros, são valores muito baixos para depois o que se espera venha a ser o rendimento, toda a companhia dos pescadores e dos armadores. Esta é uma realidade sobre a qual temos vindo a intervir desde há muito no Parlamento Europeu. Não é? Eu tenho, ao longo do tempo, vindo a levantar um conjunto de dificuldades que existem. Queria sublinhar também alguns aspectos em que, apesar de tudo, a intervenção da CDU fez a diferença nestes anos. Nós conseguimos, por exemplo, já que o Parlamento Europeu aprovasse um relatório onde constam recomendações para a elevação do rendimento da atividade, medidas que foram abolidas em tempos, como a implementação de preços mínimos garantidos, a existência de uma taxa máxima de intermediação ao longo da cadeia que garanta uma elevação do preço de primeira venda do pescado e um maior rendimento ao pescador. Conseguimos que isso fosse aprovado pela primeira vez. Agora não tem força de lei, era importante que isso passasse a ter agora uma aplicação prática que ainda não teve. Conseguimos, e não foi pouco importante, evidentemente não é isso que se pretende, que a frota esteja parada, regra geral, mas conseguimos, e foi muito importante, mobilizar fundos da União Europeia para o apoio às paragens da pesca da sardinha. Anteriormente, o regulamento do Fundo Europeu das Pescas não permitia o apoio a paragens biológicas, fruto de uma alteração ao regulamento do fundo que fizemos, passou a permitir essa paragem. Foi graças a isso que nestes últimos anos a paragem da sardinha pôde ser apoiada, os pescadores e os armadores contaram com algum apoio de fundos da União Europeia. Graças a essa nossa intervenção, conseguimos também que aumentasse a taxa de cofinanciamento comunitário às despesas para a aquisição de dados biológicos sobre os recursos. É fundamental que a atividade se sustente num conhecimento rigoroso sobre o estado dos recursos. Apesar de existir hoje uma política de pescas comum e da gestão de recursos vivos ser uma competência exclusiva da União Europeia, quanto a nós, erradamente, a verdade é que a União Europeia tem a competência exclusiva, mas não assume em exclusivo os custos pela política. E, portanto, nós defendemos que devia haver um aumento dessa comparticipação. Ele ocorreu, não é ainda tão grande quanto nós defenderíamos, mas houve um aumento do cofinanciamento comunitário às despesas para a aquisição de dados biológicos sobre os dados dos recursos. São algumas medidas nas quais é possível demonstrar que a intervenção dos deputados da CDU fez a diferença. Outra medida importante, essa ainda em vias de concretização. Nós temos, desde há quase 2 décadas, que os fundos da União Europeia para a pesca não permitem uma coisa que seria básica, que é a renovação da frota pesqueira. Serviram durante muitos anos para abater frota pesqueira. Aliás, o maior destinatário desses fundos foi o abate de frota pesqueira. A maior parte, mais de 50% no quadro financeiro anterior dos fundos da União Europeia para a pesca serviram para abater barcos, mas há quase 2 décadas que não é possível utilizá-los para renovar frota. Em resultado disso, nós temos uma frota muito envelhecida e que precisava de investimento. E, portanto, impõe-se agora, na discussão dos novos fundos para as pescas, que a possibilidade de apoiar a renovação da frota pesqueira seja incluída nos regulamentos. Estamos a bater-nos por isso, conseguimos numa primeira fase que o plenário aprovasse essa disposição, é uma batalha em curso ainda, teremos de a concluir. Agora, em todo o caso, fica aqui mais um desafio também para que todas as forças políticas clarifiquem a sua posição. Aqueles que aprovaram o regulamento ao longo dos últimos anos, que serve de muito pouco ao setor, precisamente porque não pode ser investido onde fazia mais falta, que era na frota, que digam se estão disponíveis para apoiar que esta modificação do regulamento do Fundo Europeu das Pescas e dos Assuntos Marítimos passe a poder acolher investimentos na própria frota, em investimento, em termos melhor frota, com melhores condições também a bordo para quem vai a bordo, pescadores e armadores, com maiores condições de segurança e de higiene. Isso era importante e estamos a bater por isso.